Roberto com ler a carta. Sim. Deixa. Não. Minha folha deixa aqui. Depois dele bota no chão. Minha folha deixa aqui. Fechado. A luz que nos traz a lucidez dos espíritos está longe e perto. Numa corrente pertence então causa no mundo, mergulhada na escuridão de uma noite eternamente clara, me alcança além do véu de ilusões e me coloca no caminho traçado pelo Pai. Me auxilies a retornar ao colo amoroso do grande gerador que há muito tempo eu reneguei. Agora sei que nada sei, e que para de sentir luz despertina, designação das verdades deve estar, e pedaço ali do tamanho muito deve nos mostrar diante do reflexo de que sempre fui. Como parte dele, devo me vergar a sua vontade e caridosamente atender a seu chamado, colaborando assim com sua alma. Por amor a meus irmãos, devo me despir deste que me limita e refletir aquilo que não encontra barreiras. Por amor, venho a ti e me coloco sem condições à tua frente. Abro meu coração à tua luz. Assim, dou mais um passo e me jogo sem medo na escuridão, pois sei que hoje minha mão segura a tua em uma corrente inquebrável de amor. Espírito Senhor. Boa noite. Aquela novela de não criar expectativa, então o guri tinha um braço que estalava assim quando ele mexia, mas nunca. Ele foi fazer flexão lá, tirou fora o braço. Ele até tinha brincado, eu queria quebrar um braço para sair daqui, né? Mas ele não conseguiu sair, ele tá até lá hoje, eles estão medicando lá, mas aquilo que ele detestava parece que agora mudou, sabe? Ele já tá se enturmando e se afinizando, porque lá não tem, o celular olha pouco, não tem TV, então o convívio entre eles é o forte da coisa. E as outras empresas que ele saiu, ele disse: eu quero estar com gente da minha idade, não com pessoas de mais idade, casados. E lá todos têm a mesma idade, né? Então é um aprendizado para ele, mas de não criar expectativa, sim. De um dia para outro acontece um acontecimento que muda tudo. Então ele faz algumas coisas, mas outras coisas não faz, né? Porque ainda tem o braço imobilizado lá. E pelo jeito eles não vão liberar ele, mas podem liberar. Mas pro exército, se o soldado não conseguir fazer flexão, atirar, carregar uma mochila de 70 quilos e rastejar no barro, daqui a pouco não serve. Daqui a pouco eles dispensam ele, mas estamos assim, tanto faz ele vir embora ou ficar, né? Daí tentar viver sem a expectativa do que tem por vir, né? Sabe, moço, algo pior do que a expectativa, ou mais complicado do que a expectativa? A certeza. Sim. Vou saber. Você acha que no exército, então, Não, eu não. só se carrega a mochila, Pois é, não. se chafurda na lama, se atira e se faz flexão? Não, Só porque isso? ele tá fazendo outras tarefas lá, que é montar o equipamento. Eles acham uma coisa para ele fazer. Que bom, porque se ele ficasse sem nada para fazer, daqui a pouco ia parecer eterno, né? Então, sim. Mas estão tratando ele bem, certo, para não.
que não saia falando mal do lugar, né, processo, sei lá o quê. Mas ele tá conseguindo sobreviver longe dos pais. E tá conseguindo ser feliz, mesmo com aquele problema. Não. Nós estávamos fazendo tempestade, né? Não vai Tá. sobreviver. Vai, acho que vai. Incrível. Como é que pode Pois é. um filho sobreviver longe do pai? Não, isso aí você... Deve ser a primeira vez na história. Sim, Só para. sim. Isso. A mãe nessa situação ela tá aceitando, tá lidando bem com ele longe? Tá. Tá sofrendo? Parece um pouco mais que eu, mas tá tranquilo. É que assim, ó, queira que não queira, ó, primeiro dia, até com o problema dele, ele se preocupava mais, mas com o tempo ele vai, aquele problema dele passando a normal. E ultimamente até as conversas de celular que ele fala depois das 10h30 até as 11 estão mais curtas, porque deixou de ser novidade, já passou a normal o problema dele. É que eu tô passando por um lado bem parecido. E eles vai se afastando, vai cortando, é que nem eu com meus pais quando saí, né? Só muda o tamanho do. É, com o tempo assim vai do- cada um O vivendo. tamanho da criança. Ontem o Miguel, ele é acostumado a dormir junto, dormir no meio. Daí eu fui pro meio. Nossa, foi o. Entendeu, né? Não posso ficar longe de vocês. Parece Sim. que é a história do teu Ah, refletida do meu, só que menorzinho. E foi uma amiga, não deixou ir. Vai ficar, né? Vai ficando. Você não quer a minha opinião, né? Quero. É uma pouca de uma vergonha vocês deixarem ele na mesma cama. Sim, é que acostumou. Moço, isso aí é que nem um cão. Prenda-o lá. Ele vai acostumar a ficar lá Só que a também. mãe, ela cede, ela. Ele chorou, e ela queria. Bata na mãe. Fica aí. Calma aí agora. Bata na mãe que ela vai. Não, foi assim. Bata na mãe. Foi só por cima do catálogo. Tu vai desfazer com o filho agora. Bata na mãe. Pegue um bom pedaço de bastão firme e bata nela até ela se acalmar. Não, foi o que aconteceu, só que não. Se ela reclamar, devido para mastigar. Aí ela vai ficar calminha, tranquila. Ela mastigou o vidro bem mastigado. Ela queria intervir, mas ela não podia intervir, porque senão ela ia estragar tudo aqui. Todo aquele esforço que foi feito em aguentar ele chorando, querendo que seja feita a vontade dele. E nesse que tá vendo, vocês vão fazer como? Vai ser bem difícil. Já vai ser criado nesse ritmo. Para não precisar passar por isso. Esperamos, né? Comece o seguinte, moço. Nem traga para dormir na sua cama. E Ajude. Se vocês precisarem que eu fique no quarto, coloque-o no chão. hoje eu vou sabendo 9 semanas e uns dias. Coloque-o no chão. Se ela achar ruim, que ela vá dormir com ele no chão. Porque ele ficou muito sensível. Fraco. Fraco. Com um ser fraco. Vai pra escola, chora. Não consegue se desligar das tetas da mãe. Fraco. Tá mal. Eu podia. Isso. Bardoso. Para algumas coisas não, mas para nesse quesito ele é bardo. pegado, né? Uhum. Pegado. Não muda interesse. E para você ver que no fim não é o pequeno ser o problema. O problema são os que não têm vergonha, os velhos. Porque vocês os domesticam dessa forma. Se os domesticassem, aqui soubessem ser independentes desde o começo, passavam por essas coisas incólumes. Mas é que o seu egoísmo busca que sejam dependentes de vocês. Para que vocês possam exercer controle sobre eles. E tudo isso vem mascarado numa ideia de que é o amor.
Num discurso de que eu estou amando, eu tenho que proteger. Criam seres fracos. Basta ver essa geração que está chegando entre vocês. Uma geração de fracos. O dele é pequenininho, o dele tem que 20, 18. eu tenho 30. E ainda dorme com mais sua mãe. Se você disser que dorme entre sua mãe e seu pai, Não, não isso, mas é aquela coisa do super proteger. Porque daí tu tá sempre lá. Tipo, vou dar um exemplo só. Eu tava no ônibus, vindo pra casa, e eu vi eles passarem no carro. Aí a gente vai parar em tal lugar que desce do ônibus e a gente tira carona. Se não, eu já tô no ônibus, pra que eu vou descer? Pega e vai embora. E ainda quis discutir comigo, porque eu tinha que descer do ônibus pra pegar carona. Eu disse, mas pra que eu vou descer do ônibus pra pegar carona? Vai pra casa, eu já tô indo embora, né? Vou demorar 5 minutos a mais, mas eu tô indo embora. Tipo, eu tento fugir disso, mas eles querem que eu me puxar. Ou venha. controle. Exatamente. E isso muitas vezes se manifesta não só nessa parte assim, emocional, afetiva, enfim, né? Inclusive no físico. Tu sabe que eu tenho um primo meu que tem quase, não, tem mais de 30 anos agora. E ele foi o primeiro filho da minha tia, enfim. E na época, assim, ela protegeu tanto ele de tudo que podia ter, imaginar, a ponto assim de ele não podia nem sequer fazer as refeições próximo das outras pessoas, ele não podia tomar água num copo normal, ele tinha que ter garrafinha descartável para ele, as mamadeiras esterilizadas toda vez que ia tomar, sabe? Uma coisa assim, bem intensa. A ponto de que ele teve as doenças assim mais absurdas e bizarras que a gente nunca nem tinha ouvido falar que isso pudesse existir. Sem defesa, né? Exatamente, porque o organismo estava tão fraco, tão vulnerável, que qualquer coisa se tornava um problema enorme. E o emocional não é diferente, né? Depois disso, grandes obsessores são os pais. A Grandes obsessores. gente tenta falar pra ele, já eu vou ficar errado, imagina. Aí tenta buscar independência, mas não, tem que fazer o que eu quero. Se tu não fazer assim, tu tá fazendo errado. E depois Oi? E quando a mãe não tem o auxílio do pai, pai é presente, aí usa o filho também, acoca o filho e faz cobrança, né? Também é isso aí, ó. Meu Deus, é um dano tremendo. E a mãe tem que levar o chão dele. Muito. Claro que esse filho que muitas vezes é protegido, daqui a pouco é o pai que está passando a mesma coisa. É, vice-versa, né? Dois filhos. Filha, mãe, independente. Outra questão. Eu tava falando. Eu só achei um pouco legal. O cara falou. Uma pessoa que vem sempre aqui, ele defende muito a bandeira de agradecer. Agradecer todo dia a Deus, agradecer. Eu nunca agradeço. Mas ele disse: tu agradecendo, tu engrandece. Engrandece aquilo que ele ganhou, sei lá. Percepção dele. Se palavras parecidas, né? Agradecer, engrandecer. Ser grato da volta pra fora. O problema é as intenções que tem. Vou agradecer para Deus me dar mais, sei lá, né? E se Deus não te dá, tu vai agradecer igual, né? Ou só vai agradecer quanto tempo tu quer. Mas daí com cada um. Essa outra. Duas pessoas moram muito longe, mas em personalidades parecidas, elas estão pregando a frase: pra que amar se a gente já ama? Como se fosse assim. O que, mesmo eu brigar, soquear o outro, eu tô amando. Mas sim, se tem o amor egoísta, né? E o universalista ali. Mas às vezes a mente, sei lá,
tá querendo facilitar as pontas para o espírito. Não precisa fazer nada, não precisa se puxar em nada. Continua dando coisa a todo mundo, tu já tá amando, né? Mas também não estaria errado, mas que nem vocês dizem, tu tem consequência, quer continuar assim, mas vai ter o retorno do universo proporcional ao que está manifestando, né? Mas a ideia proposta da mente é para que amar se tu já tá amando? Mas cada um tem uma percepção, né? Nada tá errado. A bandeira que a pessoa puxa, o universo vai tratá-la da mesma forma, vamos dizer assim. Tem alguma coisa para declarar? Eu vi o vídeo, ouvindo o vídeo da live de vocês de ontem, foi muito legal esse negócio da afinidade, né? Então, essas duas pessoas que eu disse que têm esse pensamento são muito parecidas e se estivessem juntas estariam bem afinizadas e seriam felizes porque a filosofia é muito parecida. Já eu, como não me afinizo muito com esse pensamento, estando com essa pessoa ou com aquela lá, eu sempre teria uma dificuldade de me harmonizar, né? Porque o resumo é assim, para que é isso? Para que tudo aquilo? Para que aprendizado disso se a gente já está amando, né? Mas até que ponto que a mente não está dizendo assim? Não faz nada, não gasta tempo com isso, energia, porque já é perfeito como é. Mas entendo que sim, né? Essa foi a questão? O que você está querendo perguntar? Eu estou dizendo que às vezes a mente está burlando o espírito, Às vezes? de dizer assim, ó, tu não precisa fazer nada, não precisa amar o outro, não precisa, porque tu já tá amando. Essas teorias que tu deve amar, tu tá sendo bobo, tu já ama. Pra quê isso? Você já ama. O que é amar? Sim, ama, mas tu quer que o universo parte da coisa, então tu deve parar de dar coisa. Mas se dar coisa e amar, continua dando coisa e levando coisa. Eu entendo mais ou menos assim, que é o retorno, aí tu fala um pouco. Ah, não, mas eu não quero mais tanto coisa, então tá. Então eu vou mudar o meu jeito de amar para um jeito um pouco diferente, para quem sabe levar menos coisa de volta, né? Mas não tá errada a frase que tu já tá amando. Mas tu tá amando num viés, né? Depende, moço, o que é amar? Isso é. Você precisa entender primeiro o que é amar para saber se já está amando. Não, tu diz, eu sei que os componentes do amor. Daí, esses aí, eles acham que não tem poder nenhum. Se tu começar a criar um conceito, tu já tá dizendo que se tu não se enquadra no conceito, tu não estaria amando. Então, eles trazem um viés assim, ó. É o que é e não queira inventar nada, ou melhorar nada, ou mudar nada. Vocês entenderam? Vamos ver se assim não. A pessoa quer. Só falta você matar, velho. A pessoa quer dizer que Tem uma cama para dormir, Ai. porque se ele começar novamente, essas duas pessoas que pensam igual, elas dizem assim. Não, só que esse conceito de amar sem precisar amar porque já tá amando, Sim. se ela chegou nesse nível de entendimento e você mata, acabou. As duas pessoas pensam parecidas, assim, ó. Pelo contrário, a hipocrisia, a conveniência. Tu tá sendo bobo em estudar ou se dedicar ao amor se tu já ama. Tu tá moço, fora. o que é amar? Para saber Pois é. se já ama. Sim. Então como é que sabe que já ama? Ah, tá, entendi a linha de raciocínio. Se você não sabe o que é amar, como é que sabe que tá amando? Eu só vi assim, ó, que a mente da pessoa tá dizendo assim, tu é mais esperto que esse bocó aí que tá ficando em cima dessas coisas e falando de amor. Tu já é muito melhor, porque tu não precisa fazer nada.
entendeu? Mais ou menos eu vi assim, então eu sou burro Sim. e tal, mas não quero ser melhor que ninguém. Só que eu pensei, será que a mente dessa pessoa, dessas duas pessoas que pensam parecido, não tá dizendo assim, ó, fica aí com os braços cruzados, que Já o quê? tu já é o top das galáxias. Pica das galáxias, E esses que acham que tem que desenvolver o amor são os iludidos. Então, Moço, parece que é unânime a desconcordância com né? a sua proposição. Tu tá aqui no Orlando? Sim, então, assim, ó, é isso mesmo que tu falou. Eu tenho meu jeito de pensar e sigo o meu jeito. E o outro segue. Sabe o que tu tem que fazer? Sim, Não tô dizendo que eu faço. Mas Sim. sabe o que tem que fazer? sim, Pô, a gente tá fazendo uma coisa que pra ti não é amar. sim. Sabe o que é amar pra mim? Tu olha pra ela, tá te incomodando, mas tu olha. Sim. Não, mas que faz sentido, logicamente, tu não precisar amar, porque em essência, lá em última instância, todo mundo já ama É, plenamente, mesmo sem saber o que é. A nível de espírito, sem respeitar. a nível de Deus, Deus, moço. Alguém sempre consegue ser mais louco do que o louco. Sim. É o louco que entendeu a loucura. Obrigado. Não, mas faz sentido. Obrigado mesmo. Só tu. No nível estratosférico, lá, no nível da geração, não faz sentido aquilo. É Sim. puro amor. Se eu sou Jesus foi crucificado e continua amando Eu todo mundo. tenho. Se eu fui gerado do amor, eu sou por amor, eu já amo a minha essência. Eu precisaria aprender queria a amar. amar só do verdadeiro foda-se. Tanto certo ou errado. Mas eu ainda não consegui chegar nesse estágio. Eu queria amar sem controlar. Olha, eu já cheguei nesse estágio do foda-se. Eu ainda chego lá, mas não consegui ainda. Eu já ultrapassei até. Não, é que tá me dando muito trabalho viver sem Eu controle. tô no fundo do vals. É que eu vejo assim, ó. Agora, desse outro tipo. Se uma coisa te incomoda muito, se tu conseguisse amar um pouco mais do que tu ama, ia suavizar pra ti. Que às vezes é meu irmão me engrupe lá, né? Eu quero matar ele. Daí quando eu consigo até rir um pouco, ele suaviza pra mim. Então não é pelo outro, sabe? Vou amar mais o outro pro bem dele. É pro meu bem, tipo assim, é de suavizar, de tolerar mais e pegar um foda-se pra mim, sabe? Então eu só vejo assim. Então, se eu conseguir amar um pouco mais a mesma situação, Dr. Fritz, não sei o que, feijoada, suaviza um pouco mais. Para mim, o resto lá não muda, porque se repete feijoada, Dr. Fritz e não sei o que. E daí é para mim, assim, porque as outras coisas se repetem, assim, ó. E daí, se continuar não amando igual eu estava, eu vou sempre sofrer a mesma intensidade. Assim. É isso que eu vejo pro meu bem, não é pro. Mas aí essas mesmas pessoas pregam que o sofrimento é natural, é amor também. É Deus que quer que sofra. Então tem duas linhas de pensamento, né? Já tá perfeito como tá. Mas se tu conseguir, sei lá, é tu beneficiar. Já tentou para inventar Nossa. um dia desse tu para e só fica Tá bravo. Sim, para que a tua cabeça tá sim. com muita coisa aí. Tá bom, eu vou melhorar, Chico. Tu tá se perdendo no teu próprio raciocínio. Sim. De tanta coisa que tu bota na cabeça. Vai virar lagarto. Só brinquedo pra vocês. E nisso tudo, de conceitos diferentes, o meu espírito é o mesmo espírito que o teu. Nesse negócio da unicidade, então, uma faceta dele vai ver de um ângulo, outro do outro, e ninguém está certo, ou todo mundo está certo, está tudo perfeito. Mas se o meu espírito é o mesmo que o teu, então tu não pode estar errado, né? O outro não poderia estar. É o jeito dele ver. Tudo bem? Mais alguma coisa? É que vocês falaram pro André lá. Ele não, é a visão dele, ele só não está
afinizado com essa versão aqui. Mas se ele procurar um outro que se afiniza, ele vai ser feliz, e esses aqui também. O problema hoje é que tem uns inseridos que não se afinizam, mas ele é uma prova de amor, né? Se fosse só rosas e não ter espinho, não teria demonstração de amor, né? Assim, só flores. É só pra ver se eu não tô tão louco assim. Vamos dividir em 2 livros. Sim, Tudo isso é o amor de Deus. Não pode. sim, É o amor de Deus se manifestando. E desse nível pra cima. Daqui sim. pra baixo, Eles são é o que a gente diferentes. não consegue alcançar. E fica tentando mensurar o que é o amor. A gente não sabe. Então daqui pra cima, tudo é o amor de Deus, e daqui pra baixo é mais que não saber nada. Mas não. Ah, Não tem ponto de divisão, Sim. cima, baixo. É tudo. Tudo é tudo. Tá. Não tem lá e cá, não. Tudo é tudo. Tudo não há divisão, não há fora de tudo. Sim. Senão seria parte. Tudo é tudo. Eu tenho uma pergunta em relação assim, por mim, né? Eu tenho essa arrogância, tentei a limitar ela, diminuir em pó, e não encontrei o equilíbrio. Só que isso está dentro de mim, eu não consigo ter esse equilíbrio. Como que O que você entende como equilíbrio? a hora que precisa e a hora que não precisa, né? Ou manifestar o não sei. Né? O não sei é sempre. Mas o não sei é para você, não é para o outro. Entende? Ele é horroroso. Não sei. Eu não sei o que ele é. O problema é dele, não é meu. Entende? Mas e o equilíbrio de na hora de manifestar isso em alguém? Manifestar em alguém, você pode manifestar em tudo e todos, declarando a sua ignorância. Eu não sei. Sempre. Porque toda vez que você não declarar a ignorância, você está abrindo porta ao sofrimento. Porque então, se você não é ignorante, você tem uma certeza. E o universo vai contrapor essa certeza. Não é mole. Ainda bem, né, moço? Já Na pensou se teoria, fosse mole? mas sim. Como a bendita frase, Ainda ela bem, né? cuida, né? Mas o senhor não está nem aí com os teus cuidados. Nem quer. Senhor, Moço, talvez quem ama, liberta. Liberta do quê? De si. isso mesmo. Do cativeiro que cada um de vocês é, a imposição da sua presença. Essa foi a constatação ontem que eu tive. E levei um puxão de orelha. Porque é bem prático se o outro cede do jeito que você quer. Ah, está em ordem, tem que estar limpinha, tem que estar cheiroso, tem que estar. A comidinha tem que estar como a pessoa gosta. E a pessoa não está nem aí, nem vê. E eu estou ali sofrendo por causa disso. Bom, mas quem que escolheu fazer desse jeito? Tem que sofrer mesmo. Todo castigo E por isso que eu percebi. E isso é entregar pérola. A sua pérola ao povo. Por quê? Não é que o outro seja um povo. Não. É que ele não tem condição, ou ele não dá o mesmo valor que você dá para aquilo que é valioso a você. Então não entregue. Porque só tem valor para você. Porque a sua pérola, para você,
Se você entregar para o outro é lixo. Não tem valor. Aí no domingo tinha visita, olha o comportamento assim, nossa, não fez nada fora da ordem, sabe? A minha ordem, tudo certinho, tudo alinhado, contente, se comunicando. Eu disse, Mas tu tem "Poxa, certeza? cadê? Mas quem é esse aí?" Mas tu tem certeza? Isso é o que ele está te expressando por dentro. Que eu tava percebendo. E por dentro. Eu tava percebendo. Ah, eu acho que tem um. Querido, O... assiste isso. Esse aqui é um diálogo que. Aquela coisa de não ter privacidade. E tem. Num quarto em dois, não tem só dois. Pode ter muitos assistindo. Tem o universo todo ali. É. Hum. Daí foi dito que a gente não percebe eles, não porque que não tem capacidade de captá-los, mas não é dado a capacidade porque nós não temos capacidade de aceitar, de compreender isso. Ia nos violar. A mente humana, só se o cara gosta de ir para canal, ele gostaria. A pessoa ia se sentir traída, ia se sentir. Se ela percebesse que tem outros olhando. Só se tu gosta, que nem eu falei, de sexo grupal. Aí é voyeur, né? Mas foi trazida a percepção assim, ó. Tu não percebe, não é porque tu não tem capacidade de percepção, não é te dada a capacidade de percepção porque tu não tem capacidade de compreender e aceitar a situação, né? E daí eu estava imaginando o paraíso contado nas igrejas, nas casas espíritas, lá, o nosso lar, tudo de branco, tomando sopa de flores. E daí talvez a realidade é todo mundo vendo todo mundo, mas não que seja mal, seja o natural, né? Mas nós aqui estamos limitados e com um tabu, meu Deus, isso é inaceitável, é o inferno religioso onde estariam lá fazendo essas coisas em conjunto, em grupos. Daí é uma quebra de paradigma, é uma desconstrução religiosa, sei lá. Não sei se é assim mesmo. Tu já teve lá para saber por quê. Não, é que eu conheço uma pessoa que nessas horas ela tem essas percepções que tem gente. Sim, sim, sim. Daí nós conversando com a Padilha, ela trouxe essa versão. E nós não os percebemos que nós não teria capacidade de aceitar isso. Não só porque o nosso corpo, quem tem mais mediunidade de percepção, talvez perceberia, que nem essa pessoa percebe. Eu, que eu sou um toco, não percebo, mas não seja que nem o moço que chegou lá aquela vez e insistiu para que abrisse a mediunidade dele para ele começar a ver tudo que ele não que está por trás do véu, que está por aí. Ele começou a pirar, começou a ver coisas que não sabia lidar, né? Mas é só a versão. Vocês não vê porque você não tem capacidade. A mente de vocês não ia conseguir lidar direito, né? Cuidado. É. Então, eu quero ver o paraíso que está oculto aqui, e daqui a pouco esse paraíso é um pouco mais diferente do que tu imagina, né? De nuvenzinhas e anjinhos tocando ar. E daí, continuando nessa mesma pergunta, quem morre, né, desencarna com a crença do paraíso padrão e se depara com essa realidade, ele pode sofrer um tempo para se adaptar a essa. Pode. Porque ele já tinha um conceito que era santo, entendeu? Daqui a pouco entra no inferninho, que na cabeça dele era um inferninho, né? Moço, o inferno não tem tantas vagas assim. Sim. Então é só que a gente às vezes imagina uma coisa e é diferente.
Paga mais, como assim? Por que, moço? Não tem tanta vaga assim. Exatamente isso, moço. Para entrar no inferno, vocês têm que prestar concurso. Você achou que estava garantido, né? Tu acha que já estava com a vaga garantida? Tava acreditando que fosse. Não, vocês têm que ir para um lugar onde toca arpinha, onde todos vivem em celibato, onde não tem comida, não tem bebida e ficam cantando e fazendo orações A o Deus. tempo todo. Isso. Fiquem lá, deixa o inferno para quem tem condição melhor de lidar com ele. Fui do lado, né? Já fiz o estágio lá. Olhada como é que é. Daí tu pode cair lá e fugir, né? Ah, eu entrei por engano no inferno e saí correndo procurar o céu e nunca acha o tal céu que acreditava existir, né? Até que, quem sabe, um dia se entregue àquela realidade. que Talvez lá seja o céu. É. Tá. Então é assim, brincando sério na brincadeira e assim, em vez de se divertir, brigam. No sentido assim, se isso aqui eu visto como uma brincadeira mesmo, que vai acabar, que não é tão real, sei lá, só quando pega o bastão, né? Mas se for uma brincadeira, eu tinha que brincar e me divertir na brincadeira. Agora, se eu levar a sério essa porra, daqui a pouco eu tô brincando em vez de brincar, né? Entende? É só uma viagem mesmo. Hoje é o dia. É hoje é o dia, né? Acabou? Não, tem só mais uma. Né? Eu devo respeitar os outros, sim, mas eu também devo me respeitar. Acho, né? Não é uma afirmação. Que é uma. Nos componentes do amor é, ser respeito comigo mesmo, ser grato comigo mesmo, né? Porque se eu sempre ficar fazendo o que os outros querem por respeito deles, eu nunca vou me respeitar. Então eu respeito o jeito do outro ver se ele quer lá pintar um coqueiro de vermelho, vai lá e pinte. Mas não me obrigue a fazer o que eu. A me respeite, que eu não quero fazer aquilo. Mas claro, eu não posso só fazer o que eu quero, né? Muitas vezes a gente tem que ceder. Mas eu só estou imaginando uma vivência onde o cara respeita os outros e faz tudo pelos outros, mas nunca se respeita e sempre está agredindo a si mesmo, negando a si em prol do outro, sabe? Então tem um equilíbrio ali, né? Você não imagina como é isso? Dizer sim para todo mundo? É, Não? é um inferno. Essa aí é minha mãe? Sim, estava falando antes. Nós estávamos falando antes. Sim, Antes disso, para chegar. Ela se doa ao extremo, sim. ao ponto de só olhando de fora parece que é, como é que eu vou dizer, desgastante, extenuante, exaustivo e fácil. A minha E daí seria um falta de amor próprio, É, uma crença. Parece que ela se coloca numa situação de autopunição em prol do outro. Só que olhando de fora, Sim, não caminhando, olhando mais de fora, parece que é um ser que está num grau elevadíssimo de. Ela está só querendo atenção. Não está no nível crítico de doação. É igual a minha mãe, ela faz para receber. Não parece um avatar, ela é o seguinte, tanto que ela se doa para o próximo. É só para tipo, eu fiz para ti, agora eu quero faço para mim. Um exemplo prático. Hoje aqui, eu perdi. No início dessa semana, domingo, começou a doer meu joelho no domingo. Pensei, deve ser por causa do trabalho, esforço, escada. E doía bastante. Eu pensei, e a minha mãe tem dor no joelho. Eu pensei, será que eu
guardar essa questão degenerativa do joelho lá. Tá, ficou uns 2, 3 dias doendo bastante. Eu não vou tomar remédio. Tipo, até esqueci assim. Doía. Mas não era aquela coisa assim. E aí, acho que foi ontem. Eu levei o Miguel lá para almoçar. E ela, tava pensando em ti o fim de semana todo, até ontem. Isso aqui. Eu tava com muita dor no joelho. Queria que tu comprasse um remédio, mas eu não te ligava para comprar o tal do remédio. Vítimas. Sim. Por que não liga? Pede ontem com dor no joelho, precisa de um remédio. Daí faz Deus sentir dor no meu. E aí comprei o tal do remédio. Ela tomou e a minha dor passou. E aí eu fiquei assim, não duvido de mais nada, mas Sim. tudo bem. Qual é a explicação disso aí? Eu também já carreguei muita dor que não era minha. E depois que eu ia ver, mas isso aqui não é meu, né? Mas até então eu não sabia Então disso. solta. Por que você está carregando algo que não é seu? Eu antes não sabia que não era minha, Para né? chamar atenção, para tentar controlar, para poder dizer, eu também. O seu joelho está doendo? O meu também. Que horror. Mas nesse caso eu nem sabia. Mas Porque no meu tem caso também não. alguns casos que querem fazer a dor maior ainda, né? Não, mas a minha dor é porque... Sim. Eu já vi discussão sobre isso já. Porque só faz isso. Tá, mas digamos, então, eu soltei quando eu fui lá, comprei o remédio, e atendi ela, e eu me libertei daqui. Em teoria, o remédio. Né? O remédio. Mas esse é o salvador, né? Não. É Atendi o pedido. Minha mãe também, o remédio é um Deus, cara. Ela se ajudar, não, mas qualquer coisinha eu vou tomar um remédio que passa. Não, eu fui me dar conta que lá em casa para poder estar cuidando do pai, que veio uma tia que casava com um tio meu, que ele nem tinha convivência. Eu uma dor no ombro, pensei que estava caindo no ombro. Então, ela teve lá em casa, sair, foi passear, voltou. E aí depois ela foi contar que aquela história, o problema do braço dela, que doía, que tinha feito cirurgia. Chega, não é mesmo? Mas no exemplo ali de vocês dois, talvez o ego, o corpo, né, o personagem não saiba, né, por que que estão. Mas talvez o espírito, sei lá, teu sabia que a tua mãe, e eles, espírito assim, e talvez o espírito ainda tenha isso de, vou pegar a tua dor, né? Só uma viagem do tipo, vocês não sabem, mas o espírito está conectado, sei lá. Como ele disse, agora é uma necessidade que a gente tem. Sim. Mas, Para ser a pobre coitada. que nem vocês disseram, eu não sabia. Vocês aqui, né? Mas talvez lá saiba e se afiniza e puxa e quer ajudar, sei lá. Mas eu digitei bastante com esses meses, essas coisas, que a gente quer ganhar, é o ganhar. Então eu vou tirar a tua dor para dizer que eu estou te ajudando, de ganhar um reconhecimento, ou quem ela falou, eu tenho uma dor maior que a tua, mas é um ganhar, de alguma forma. Então eu vou tomar até a tua dor. E daí tem o conceito de salvador, né, de socorrer. Mas, e daí tem uma carta que diz, se tu quer tomar a dor do outro, o teu fardo será adicionado, né? Então tu já tem os teus mal cada dia o teu karma, mas mesmo assim tu acha que é pouco e quer tomar do outro, a ti vai ser adicionado, sem problema. Mas é só isso que eu queria dizer, que talvez em espírito saiba, né? Se conecta. Se é que existe mais que um espírito, ainda estou trazendo. Como eu não. Aquela coisa de ser só Deus imaginando tudo, e na história que ele imagina tem encarnados, espíritos, e tem uma historinha bem. Que nem aqueles livros que tem vários personagens fazendo várias coisas. Mas seja só uma imaginação de alguém lá.
talvez. Tô viajando muito hoje, né? Até eu não me aguento mais. Você entendeu alguma coisa do que você disse? Eu como nunca vi nada e eu Eu quero- não vou criar na verdade que existe Quando espírito. tu estiver em casa, vai averiguar o que fazer. Larga esse caderno, pelo amor de Deus. Sim. Vai capinar, vai dar um duro, vai fazer alguma coisa. Isso porque o filho foi pro exército. Ah, pelo amor. Vai capinar. Começou. Vai plantar, vai fazer alguma coisa, mas. Que mais? Mas eu faço, eu transo, eu trabalho, eu como Não. e tiro um tempo para isso aqui também. Se tu transasse, tu não estava falando essas coisas. Não, Sim. agora você viu que começou no filho dele, passou pelo hotel, passou pela tua mãe, passou pelo teu marido, passou pelo teu filho, passou pelo teu filho. O quê? Você viu? Você viu porque Eu foi o queria enredo da noite. bem-estar, Sim. se ele nem me conhece, Não. depois ele me diz assim, eu vou caprichar. Daí daqui a pouco fazendo as coisas. Daí eu já tenho que cair fora para não. Eu saio correndo, eu vou fazer outras coisas, senão eu não suporto. O problema é que você quer as coisas do jeito que você quer. Então não é egoísmo, é dominação. Posse. Tem que ser. Meu jeito é o jeito certo. É só o seu jeito. Na verdade, colocar uma Então, esse regra. bem-estar que eu quero dar para ele. É falsidade. Falsidade. É só a desculpa que você usa para entender ou acreditar, dar crédito de que a sua maneira é melhor. Só isso. Eu fui inventar de colocar uma regra. Abandonei agora. Eu fui inventar de colocar uma regrinha que eu vi nessa internet da vida aí, de não deixar rastros. Né? Fez uma coisa, não deixe rastros. Aí eu quis que os outros fizessem também. Miguel, não deixe rastros. Tem a frase aquela da privada, use como um bandido, não deixe. Tá, beleza, só que aquilo ali eu levei como uma verdade, provisória, mas levei como verdade. Aí transmiti para Cristo também. Sabe o que aconteceu? O que mais tem no caso agora é rastro. E aí eu tenho que estar eliminando os rastros. Você disse que não era para deixar rastro, então você ganhou a oportunidade de eliminar todos eles. Eliminar todos eles. Cheguei e tava tudo virado do avesso. Rastro. O prato todinho pra cá e cadê Lembra que as coisas valem para você. Ele joga. Assim, ele não fazia, daí só porque eu me criei essa novela aí. Eu acho que amanhã eu Também. não posso ter. A Roberta não pede O universo responde diferente, né? Sim, eu fico mais resiliente a limpar o rastro dos outros. Entendeu? Não é nada. É só na. Boa. Nem eu vou falando. Eu tenho uma pergunta do Thiago. Uhum. Posso fazer? Sim, Como passar o entendimento de nada saber, nada esperar, nada querer, nada ser, apenas servir para crianças e adolescentes? Ou não seria aconselhável nessa idade? o que você pode fazer é dar a percepção de que eles não sabem. De que eles não sabem o que acontece. Antes que passem a ter certeza de tudo, dá para eles o entendimento, ou seja, dialogue com eles, demonstrando de maneira maiêutica que eles não sabem. E conversando, passo a passo, estabelecendo uma linha lógica que demonstre
a ignorância na qual eles acreditam ser a verdade do mundo. Só isso. Isso pode ser mostrando uma visão um pouquinho diferente da mesma situação. Pode ser dando o exemplo só. Não mostrando uma visão no sentido de faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Mas não nesse sentido até que eu quis comentar. Por exemplo, assim, aconteceu um fato, o que é bem comum hoje em dia, né? A massa vai lá e condena aquele fato. Uhum. Mostrar um outro lado disso. Pode ser um exemplo, nesse Pode. caso. Mas vale também ressaltar que isso é para esses que recebem esse compêndio de instruções, de lições. Para aquele que não compreende ou não acredita que existe vida além da vida, isso não tem sentido algum. Para aquele que não acredita ou não compreende que existe um universo e esse universo é amplamente povoado e de forma que não fazem nem ideia de como possa ser. Esses que ainda não têm esse tipo de percepção, não adianta. Vão morrer pensando assim. Não, moço. Não sei se vão morrer pensando assim. Eu sei que naquele instante não acredita. Pode ser que depois mude. Mas aí não pela conversa, mas pelo exemplo. Por exemplo. Que é a questão do exemplo. Eu, né? Porque se tu tem certeza de algo, tu tem uma capacidade cognitiva, vamos chamar de inteligência, tu não quer doar a razão e tu sabe daquilo, nossa, a pessoa fica um dia montando teorias para comprovar que a verdade E no dela, fim do dia, todas as teorias se desfazem. isso, que a verdade dela é imbatível e qualquer outro pensamento quer ter certeza. Então, o não sei não entra ali, né, sabe? A pessoa tem certeza, ela sabe, ela é inteligente e ela não quer doar razão, nossa, fica um castelo imbatível ali de certeza e põe a mão no fogo se precisar. Eu não sei, vai diminuir a força dela mesmo de que está matando todo mundo para impor a verdade aos outros. Mas será que a gente não está pronto? Depois chamar assim de eu ainda não sei? Porque a gente quer saber. Lá no fundo daquela conversa de 5 consigo mesmo ali. É o exemplo que ele falou do Bombril, de quando eu fui buscar lá o saber e aceitei como verdade, eu comecei a julgar o cara que me pediu Bombril lá para fumar crack. Mas eu não tenho certeza que ele vai. Mas é um sofrimento que eu criei. O cara começou a pedir Bombril lá em casa, disse que era para a mulher dele lavar a louça. E eu acreditei, mas daí me trouxeram a dúvida, outras pessoas, e eu fui procurar lá. O cara é morador de rua, né? E vai lá para a lagoa. Eles usam para fumar crack, para acender mais fácil a pedra. O bombril fica incandescente. E eu tomei como verdade. Daí eu digo, agora, não vou mais dar bombril. Nem comprei mais. Mas daí ele disse, tu foi buscar, ao invés de ficar com não sei, né? E ficar neutro, tu criou uma verdade e comprou, né? Mas eu não tenho certeza se realmente, eu não fui lá ver. E daí como é que eu vou lidar com a situação a partir de hoje, mandando bater de novo lá? Mas é assim, ó. Em vez de ficar sem saber, foi procurar saber, né? Bem como eu disse, bom, tem Pô! O cara já era. a nossa, quando era criança, eu voltava morando Sim. Ele vai um fósforo para não fumar ali. Sim, ele fala o que você quer. Sim. Não é aquele fósforo.
Eu tenho uma pergunta do Jamaica também. Hum. Ele gostaria que o senhor comentasse sobre o respeito, sua extensão e consequências. Ele pede para ser objetivo e estender o máximo o que der, para ter a compreensão. Viu, moço? Ele Bem também te explicativo. compreende. E Objetivo, o estender. rolando até não aguentar mais, né? Esse aqui quase me fez infartar digitando uma conversa dele. Ele e o Paulo. Eu disse, não, eu vou ficar até o final para encerrar esse diálogo para depois começar outro amanhã ou depois. E não ia. E começou a me dar uma dor. Eu disse, eu vou morrer, eu vou lá para junto com o dele, mas não consegui, acho que não morri ainda. Mas tá, é só para nós se contrair um pouco. Então, só para concluir, É. aí ele pediu para que eu pudesse utilizar, inclusive, a questão do André como exemplo para explicar isso que ele citou a respeito do respeito. Então, deixa eu ver se é compreensível. Ele quer uma explanação sobre respeito de maneira objetiva e alongando-a, ainda por cima colocando a questão do perdido lá na exemplificação, é isso? Isso, é que ele quer guardar esse material para ficar ouvindo depois. E ele quer guardar para ficar ouvindo depois. Vamos falar objetivamente sobre respeito. Objetivamente, o que é respeito? Respeito nada mais é do que colocar o universo à sua frente, tirando o eu dali. Então, respeito passa por se colocar a serviço do universo, a serviço da vida. Tá? E qual é o serviço ao universo? Qual é o serviço à vida que eu posso manifestar? Começa simplesmente não julgando, não apontando, não criticando, não adjetivando, não preconceituando. Por quê? Bem simples. Porque não sabem. Então, a primeira coisa que você tem de fazer ao manifestar o respeito ou ao querer simplesmente estar vivo é declarar que você não sabe. Por isso, respeita. Respeita porque talvez sob aquelas condições manifestasse exatamente igual. Porque aquele ser naquelas condições não tem condição, ou é impossível para ele manifestar diferente. Então eu respeito a manifestação, ou seja, aquilo que o outro pode dar. E nisso entra o perdido. O perdido não tem como dar caminho. Ele só pode dar descaminho. E adianta você ficar o criticando, o adjetivando, dizendo sobre ele isso, aquilo ou aquele outro? Não. Não vai resolver o descaminhar que ele manifesta. Mas se você o respeitar, ou seja, se você não o criticar, não o acusar, não o condenar, vai pelo menos você se colocar de uma forma isenta em relação a ele. Por quê? Porque se você também tivesse nas mesmas condições, né, sobre as mesmas situações, muito provavelmente faria exatamente o mesmo. Então você respeita. Porque no fim, lá no fim, ou
você não sabe como é estar lá, então você respeita, porque você não sabe o que é lá. Ou 2, você sabe exatamente como é estar lá, porque você fez a mesma coisa. Então você respeita por quê? Porque lá você também fez o mesmo. Você também manifestou exatamente igual. Então você também respeita porque sabe como é estar lá. Conseguiram compreender? Muito obrigada. Então, E se uma terceira alternativa você já teve lá e sabe como Sabe como que? o andar da carruagem? Você sabe o seu andar da carruagem. Você não sabe o andar da carruagem do outro. Então, o que serviu para você não quer dizer que sirva para o outro. Por exemplo, você sabe o outro teve a mesma mãe que você? Teve o mesmo pai que você? Tem o mesmo filho que você? Tem a mesma esposa que você? Teve o mesmo emprego que você? Nasceu no mesmo dia que você? Tem os mesmos amigos que você? Nasceu no mesmo lugar que você? Nas mesmas circunstâncias? Passou por exatamente todas as mesmas situações que você? Então você não sabe. Uma frase também que tu trouxe, meu dever de respeitar o seu momento. Você não sabe. uma frase que tu trouxe, a não necessidade tua de impor ao outro o que tu acha. Então eu penso assim, tu pensa totalmente diferente, mas eu não tenho a necessidade que tu mude o meu jeito de pensar. Então eu respeito, eu deixo ele Entende, daquele moço? jeito. Você não deixa, você respeita Ou até- justamente porque ou você não sabe como Sim. está lá, ou você já passou pela mesma coisa, você reconhece aquilo, já esteve nesse mesmo lugar, então você compreende a dificuldade que é estar lá. A partir do seu ponto de percepção, não a partir do ponto de percepção do outro. Sim. Compreende o quão custoso é estar lá. O quanto de vida está sendo posta fora por estar lá. O amor que eu não seria achar belo ainda a pluralidade de jeitos de ver as coisas, que não chega ao nosso nível, eu acho. Eu fico só no respeito, né? Mas eu estou dizendo, talvez Deus acha bonito a pluralidade de manifestação. Deus não tem nada a ver com isso. Sim. Deus, você conhece Deus? Não. Já falou com ele? Sabe onde é que ele está? Eu só me em grupo aí todo dia, né? Então, melhor não mexer com ele. Deixa. Numa dessa, você vai conhecer o que ele pode te engrupir. Sim. Entendeu? Não coloca Deus nisso. Sim. Isso é de você. É só você. Daí é aquela questão. Por que eu quero que o outro mude de ideia, né? Porque Vai a me maneira favorecer. como se manifesta é desinteressante para Sim, você. isso. Só por isso. Puro egoísmo. Puro egoísmo. Quero vantagem, né? Então, E- eu vou te ajudar a mudar o jeito de ser, pensar e agir e gostar, que eu tenho segundo as intenções, de me favorecer indiretamente ou diretamente, né? Porque se ele pensasse contrário de mim e me favorecesse, pode continuar pensando totalmente diferente de mim e até me destratando, se encher os bolsos, né? Mas está desfavorável a alguma coisa. Não é pro bem do outro, é pro bem da gente, né? Vou te ajudar, vem cá que eu vou te ajudar. Mais alguma questão? Agora eu vou fazer uma pergunta ao Alex aqui. Por isso que o senhor comentou que, na verdade, o que ele faz é um pedido de ajuda. Sim. E esse pedido de ajuda, ele manifesta da forma como ele pode, o amor que ele tem, enfim. E a todos que convivem ali, a melhor forma de manifestar, ou mais, não de melhor forma, a mais próxima de manifestar o amor seria através desse respeito que o senhor comenta.
Se alguém tivesse próximo lá na casa dele, pegando o bastão e arrebentando ele, também seria. Agora, a esses que estão distantes, o que eles podem fazer é como o outro moço lá fez, né? E disse, olha, eu não estou disposto a isso. Ele o respeitou. Por quê? Porque o perdido ainda não está pronto para receber a ajuda, o auxílio que ele precisa. Ele está mostrando o que ele quer. Isso quer dizer o quê? Não chegou ainda no patamar de dor que é inconcebível. Ainda suporta o flagelo. Não vai ter flagelo. Porque, de modo geral, vocês só se movimentam quando dói. Dói ao ponto de não aguentar mais. Aí vocês se movimentam. Senão vocês não se movimentam. Senão vocês não se entregam, não pedem. Mas quando vocês não aguentam mais, aí sim, lembram de Deus. Né, moço? Eu quero só dizer que eu passei por isso um pouco antes, daí agora quando ele veio, sofri menos, mas eu já tive sofrimento maior no momento anterior. A própria negação que ele dá, entendeu? E agora vem outro negando, beleza, para mim continua igual, né? Mas que eles estão recebendo pela primeira vez, estão se ofendendo, estão se magoando. Eu meio que já vivenciei, né? E vivenci. Então, para mim, foi um pouco mais tranquilo. Mas aqueles que não, que só diziam amém, senhor, agora vem um cara e diz, não, não é. Daí estão sofrendo. Pá, não pode dizer, não. Eu não acredito naquilo que eu acredito. Sim, mas eles não. Eles querem defender uma bandeira de alguma forma. Eu não sei Um quer queimar a bandeira e outro quer. Se chama paixão. Sim, é o que eu sofri. Tinha gente que queria queimar a bandeira e eu queria hastear. Agora eu fiquei meio assim. Eu não vou ficar no meio dessa guerra. E tu disse que não tem dois lados, que eu não posso ver dois lados, é um lado só. Então, se esses aqui. Daí eu tenho que ficar neutro. Eu acho que eu até conversei. Mas quando eu defendi a bandeira. Atacaram, assim, não era? Sim, sim. Eu pensei assim, esse motor não vai se abalar? Sim. Não tem advogado? Voltei. Acho que não foi tu mesmo que falou, ou foi alguém que disse, mas ele quer que vocês defendam ele? Não, então fique neutro. Não é negar, né? Não tô negando, mas eu não vou sair matando quem fala mal dele. Se nem ele não mata, que nem tu falou. Então. Foi um dia da minha vida só. E ele desse mesmo disse que quanto mais machuca, é que mais toca, né? Então, em algum momento, esse rapaz estão falando, talvez, mas o momento dele hoje é negar totalmente. E faz parte, né? Se não tivesse isso, nós não ia ter. Portanto, demonstrar amor, se todo mundo dissesse que legal, que legal, que legal. Quantos saíram daqui, né? Condenando e continuam vivos e nós também, sei lá. A vida continua. E nós vamos ter que aprender a lidar com os que dizem não para nós, que não concordam. Eu só vou amar quem diz, pensa igual a mim, daí não vai ter ninguém, né? Sei lá. Mais alguma questão? E outra coisa sobre isso aí, tu disse. Eu não quero que me adorem, né? Eu quero que você se foda, é isso que se diz, né? Porque se tu quisesse te adorasse, né? Daí tu ia sofrer, né? Então, acho que a posição dele é ficar neutro. Se querem gostar de mim, tudo bem. Se não querem, tudo bem. Mas ele não vai se abalar se gosta ou não gosta. Se começar a pendurar no saco, ele vai chutar.
E se quiserem apedrejar, ele vai fugir, mas daí é com ele, né? Mas eu acho que a posição dele é ficar, tanto faz o que pensam de mim. Eu queria usar isso para mim também. Se eu buscar reconhecimento, é o que ele falou. Tu está pedindo para o universo o contrário do reconhecimento. Então, procurar não ter reconhecimento para não desejar o contrário disso. Como você está comunicativo. Não ia falar nada. É isso aí, só. Estamos todos nós no escondido. Hã? Estamos todos nós no escondido. Sim. Eu disse para mim mesma hoje, quando eu estava descendo a escada lá, aquela coisa lá, daí eu disse, Maria, para de reclamar. Tu está vivendo o fruto da tua escolha. Era tão bom, era maravilhoso. E agora tem que fazer isso, continuar sendo maravilhoso. Mentir para mim mesmo. Coragem para mandar embora, coragem para dizer não quero mais. Tem essa. Não tem. Eu vou Não aguenta quieto. Exato. Mas O preço que a Sim. gente paga pelas escolhas. é isso aí. Isso mesmo. Você entende? Muito bem, isso é exatamente isso. Deviam ter pensado antes. Eu queria saber isso hoje, que eu sinto, que eu vejo, que eu aprendi há 30 anos atrás. Moça, se você voltasse 30 anos atrás e Mas falasse é, para você mesma, você se estapeava. Com certeza, aquela Muito empacada, que tinha certeza que sabia de tudo. até hoje mesmo. É o preço da minha roupa, eu não sei nem. Muito bem. Mas Agora é só pedir misericórdia, porque isso é com Deus. Você misericórdia, perdão. Peçam para Deus que Deus vai responder a vocês. Eu estava pensando Por isso tinha um cheiro que não estava muito bom. pensando aqui, da cadeado que tem muita gente que já foi embora da casa e tem ainda a chave da casa. Ó, O pedreiro Oi. estava na loja tem a chave também. boa ideia. Muita gente que chave daqui daí e mudar os cadeados, fazer uma chave para todos os cadeados, dá para quem tem serviço. Eu não sei por que isso. Eu vou roubar o quê aqui? É 6 pila cada chave. Eu acho que tá 8 agora. Bom, mas vocês fazem o que quiser aí. posso perguntar com você. Cada um paga a sua. Eu vou agora. Então vamos fazer assim. Democraticamente, nós elegemos o perguntador para fazer as chaves, já que ele disse que não sabe. A ideia não foi minha. Por isso vai cair para você, porque eu senti o seu amor e respeito à ideia. Ah, é fácil comprar um cadeado igual e fazer quantas cópias quiser. É só uma, né? É só daquele principal lá, né? Uma vez tinha que já havia 3 linhas e botar mais um cadeado e mais uma armadilha de urso. Daí a fé nem é demonstrada, né? Mas agora é só um só, daí compra um cadeado e faz a quantidade de chave aí que precisa. Quantas chaves vai precisar, então? A chave que precisar faz, cada uma paga você. Você devolve o dinheiro. Sim, não, é só saber quantas chaves que quer. Foi Meu cadeado daqui. já aproveitar e fazer aquele cadeado igual. Quantos são desses cadeados? Tem? Sim. 3 cadeados iguais. Fazer a chave dos 3 cadeados. Ah, tá. E aquela cadeado lá é o mesmo da porta de segurança. Sirva uma chave. E sirva nos 3. Tudo bem. Ainda bem que vocês se comunicam bem. É, eu não entendi nada, mas deve ser de desenho pra mim aí. É. E tem que ver se não estão querendo limitar a quantidade. Rua que eu escolhi ele, porque eu sei que vocês dois têm uma boa comunicação. Não, é que hoje
Hoje tem todo mundo em chave. Orçamento, né, Lúcio? Não é só dessa encarnação e vai ser na próxima de novo. Se entrosam bem vocês dois. Só deixa o dinheiro que eu faço. Eu agradeço. Porque eu não entendi. Moço, já vai tratando bem. Desde hoje. Se fosse você, Vou guardar essas cadeadas velhas para a encarnação futura. talvez precise, moço. Você sempre gostou desse Vou me esconder numa terra, daí não. Na Nós vamos numa você casa. sempre gostou de ser algemado, essas coisas, acorrentado. Vamos numa casa lá e o médico vai perceber a encarnação passada, você esconder os cadeados em tal lugar. Céu. Quantos pecados eu fiz? Você sabe que nisso a gente pode fazer um trabalho para, com esses cadeados que vão sobrar, travar Sim. vocês um pelo outro, né? Não, o problema é. Eu falei que eu vi a cena, eu vi. Não. Já tava? Já tem mais gente que não participava. Eu não sei se ele teve uma percepção mediúnica, ele se afinizou com a proposta. Criatividade. Tem a imaginação fértil. Mas... Tá certo. Dentro, claro. Tudo bem. Mais alguma questão? Não? Só o cão 1. Cão 2. Também gostaria. Bruxa. O que vocês estão falando que não vi? Você. Ah! Os dos cães. Ah, tá. Tem que conversar em particular. Não tinha entendido. É.